Olá pessoal, então voltando aqui para mais uma aula. Esse então é o terceiro vídeo da aula 16, tá? Que trataremos de matriz mudança de base. Esse vídeo então, a coisa que falta que eu vou fazer é resolver esse exercício 88, tá? Então, ó, o que tem esse exercício? Ele me dá uma base E, tá? Cujos elementos são UVW. E F é um conjunto de três vetores ABC, tá? Uma sequência ABC. E ele nos deu os vetores da base E escritos como combinação linear dos vetores de F, tá? Isso acontece, nos outros exercícios ele já afirmava que E e F eram duas bases. Nesse exercício não, ele está falando que E é base, a F a gente não sabe, tá? Então a primeira coisa que está pedindo, ó, prove que F é base. E depois a gente vai mostrar, no caso do item A, esses dois vetores, a gente vai analisar se eles são L ou LD. E aqui no item B então, a gente vai fazer outra coisa, analisar se esses dois vetores são L ou LD, tá? Então vamos lá, primeira coisa eu vou mostrar que F é base, tá? Então, primeiramente, devemos mostrar que o conjunto F, né, que a sequência F ABC é base. Para isso, quando a gente mostra que o conjunto é base, se vocês lembrarem a definição, uma base é qualquer sequência com três vetores LI. Então, é só a gente mostrar que os vetores ABC são LI, tá? Ou seja, essa sequência ABC é LI. Então, para isso, basta nos provar que F, que é a sequência ABC, é LI. Então, tem duas maneiras de fazer aqui. Primeiro, pegar o A, B e C, encontrar suas coordenadas em relação a alguma base e supor que existem escalares alfa, beta e gama que satisfaçam essa equação e provar que obrigatoriamente alfa, beta e gama tem que ser igual a ambos a zero. Ou calcular o determinante Você vai colocar aqui na primeira linha as coordenadas do A em relação a alguma base, que no nosso caso só pode ser a base E, né? Na segunda linha a gente coloca as coordenadas do B em relação à base E. E na terceira linha colocamos as coordenadas de C em relação à base E. Como eu quero mostrar que é ali, a gente vai mostrar que esse determinante é diferente de zero, tá? Então eu vou fazer deste modo aqui, tá? Acontece, de qualquer modo que a gente for fazer, note que os vetores A, B e C foram dados em função... Não foram dados em função da base E, né? Ele me deu os vetores da base em função de A, B e C. O que a gente vai fazer é trocar, tá? Então, para isso, então, a gente vai ter que resolver um sistema, tá? Aí, por isso que o vídeo que eu falei vai ficar comprido, o exercício, porque primeiro a gente vai ter que fazer isso, tá? Então, vamos lá, vamos escrever A, B e C em função de U, V e W. Por que eu vou fazer isso? Porque U, V, W é uma sequência LI, né? É uma base. Então, se eu conseguir fazer isso, então fica fácil determinar se os vetores são LI ou LD utilizando o determinante, né, das coordenadas. Então vamos lá. Nós sabemos que o vetor U ele é 2A mais 2B. O vetor V ele é 2A menos B. E o vetor W é A mais B menos 5C. Então, ó, vamos aqui, ó. U é 2A mais 2B, o V é 2A menos B,
E o W é A mais B menos 5C, tá? Então, resolver esse sistema, vamos lá então. Primeira coisa a fazer, ó, como tem 2A aqui nessas duas equações, eu vou fazer uma equação menos a outra. Daí eu já excluo a variável A. Então, ó, se eu fizer a primeira linha, essa aqui, ó, menos essa. Então, a primeira equação menos a segunda, membro a membro. Então, U menos V vai ficar 2A mais B menos 2A mais B. Tá? Porque é menos 2A menos menos B. Tá? Então, à direita, ó, 2A menos 2A vai zerar, então vai ficar B mais B, 2B. Então, 1 menos V é igual a 2B. E, consequentemente, o vetor B aqui é 3B, né? Então, aqui eu copiei errado. É 2A mais 2B. E aqui é 3B. Então, B, como é que eu obtenho B? É só multiplicar de ambos os lados por 1/3, tá? Então, meu B vai ser igual a 1/3 de U menos 1/3 de V. Tá? Então, já encontrei o vetor B. Então, vou pegar esse B que eu encontrei, vou substituir ou na primeira ou na segunda linha, que tanto faz, tá? Que daí eu obtenho o A em função de U e V, tá? Então, a primeira linha nos diz que U é igual a 2A mais 2B. Então, isso implica que o U é 2A, que a gente não tem o que fazer, mais 2B. O B eu pintei de amarelo aqui, ó. Ele é 1/3 de U menos 1/3 de V. Então, ó, esse 2 está multiplicando U menos essa diferença dos vetores, né? Então, ele vai multiplicar ambas as parcelas, tá? Então, 2 vezes 1/3 de U vai ficar 2/3 de U. E 2 vezes menos 1/3 de V vai ficar menos 2/3 de V. Tá? Agora aqui eu vou isolar o A. Então, 2A vai ficar U menos 2/3 de U mais 2/3 de V. Note que esse vetor U eu posso escrever como 3/3. 3/3 de U. Tá? Por que eu fiz isso? Para ficar mais fácil fazer essa conta aqui, ó. U menos 2/3 de U. Se eu deixar essas duas frações com o mesmo denominador, como é que a gente faz a conta? É só copiar o denominador e fazer a operação indicada nos numeradores. Então, 3U menos 2U, 1U, ou seja, U. Então, aqui é 2/3 de V. Agora, de ambos os lados, para tirar esse 2 aqui, vou multiplicar por meio, tá? Dos dois lados. Então, fazendo isso, lado esquerdo, vai ficar 2 por 2 é 1, então é A. Lado direito, meio vezes 1/3 vai dar 1/6. 2/3 vezes meio. Então, esse 2 aqui, ó, dividir por esse 2 vai dar 1, tá? Então, vai sobrar 1/3 de V. Tá? Note que esse meio, ele tem que usar a distributiva aqui, tá? Ele vai multiplicar as duas parcelas. Aqui é a mesma coisa, dividir por 2, dois lados, tá? Então, encontramos o vetor A em função de
U, V e W, né? Então aqui, ó, eu fiz o B em função de UVW e o A em função de UVW, né? O W não está aparecendo porque a coordenada, o coeficiente é 0, né? Agora a gente tem que encontrar o C, né? Em função de UVW. Para isso a gente vai então substituir os valores de A e B que nós encontramos agora aqui na terceira equação, ó. Daí a gente isola o C, tá? Então a terceira equação tá assim: W é igual a A mais B menos 5C. Então, vou isolar o 5C primeiro. Então vai ficar 5C é igual a A mais B menos W. O A está aqui, ó. Mais o B. O B está aqui, ó. U dividido por 3 menos 1/3 de V. Menos W. Então a primeira coisa aqui, ó. Tem 1/3 de V menos 1/3 de V. Vamos zerar. Aqui eu tenho, ó, 1/6 de U. Aqui é 1/3 de U. Note que esse 1/3 de U nós podemos escrever como 2/6, né? 2/6 de U, né? Multiplica em cima e embaixo aqui por 2, ó. Não, o resultado ainda dá 1/3. Então vai ficar mais fácil somar porque eu deixei, ó, os denominadores com o mesmo valor aqui. Então, U mais 3U, U mais 2U, 3U. Então já 3/6 de U menos W. Mas esse é o valor de 5C. Então, para achar o C, eu vou multiplicar de ambos os lados por 1/5. Tá? Lado direito aqui, como tem uma diferença, esse 1/5 vai multiplicar, fazer distributiva, tá? Vai multiplicar os dois coeficientes. Lado esquerdo, vai ficar 5 por 5, 1. 1C, C. Aí 1/5 vezes 3/6 de U vai ficar 3/30 de U. 1/5 vezes menos 1 é menos 1/5 de W. Aí dá para simplificar aqui mais um pouquinho. O vetor C, então aqui, note que o 3 dá para dividir por 3 e o 30 dá para dividir por 3 também, né? Então o C vai ficar 1/10 de U menos 1/5 de W. Então, ó, aqui eu pintei de rosa o vetor C em função de UVW. O A está aqui de azul em função de UV e W. E o B está aqui, ó, de amarelo em função de UV e W, né? Então a gente acabou de fazer o seguinte, nós escrevemos como UVW é a base, né, que a gente está chamando de E. Acabamos de escrever os vetores A, B e C. Achamos suas coordenadas em relação à base E. Vamos voltando aqui, ó. As coordenadas do A são 1/6, 1/3, 0. As coordenadas de B são 1/6, 1/3, 0. Não, eu olhei errado. 1/3 menos 1/3, 0. E as coordenadas do vetor C em relação à base E serão 1/10, 0, menos 1/5. Tá? 0 porque é o número que multiplica o V aqui, né? 1/10, 0, 1/5. Então, ó, eu quero provar que esses vetores A, B e C são LI. Tá? Para isso, eu preciso
escrever eles, obter suas coordenadas em relação a alguma base. Acabei de fazer isso. Escrevi A, B e C, obtive as suas coordenadas em relação à base E. Então o que a gente vai fazer? Usando o teorema que a gente viu lá na parte de conjuntos, naquele capítulo que fala sobre base, o capítulo 7, que se o determinante da matriz que eu formo utilizando esses 9 números der 0, A, B e C são LD, e se der diferente de 0 determinante, os 3 vetores são LI, consequentemente a BC é uma base, tá? Então, vamos lá. Como determinante? Então, ó, primeira linha, nós colocamos as coordenadas do vetor A. Agora, as coordenadas do vetor B. E agora, as coordenadas do vetor da C. Aqui é 1/5, né? Aqui eu coloquei errado, aqui é menos 1/5. E aqui eu tinha colocado certo. Então a gente tem que calcular a determinante dessa matriz aqui, ó. Então vamos lá. Então, ó, 1/6 vezes menos 1/3 vezes menos 1/5. Menos com menos mais, né? Então 1/6 vezes 1/3 menos 1/5. Então o numerador vai ficar sempre 1, né? Então o denominador 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, 90. Então é 1,90 avos mais. Agora aqui, ó. 0, né? Porque temos de por um 0. E nessa diagonal também vai dar 0. Então agora a gente tem que voltar nas diagonais secundárias. Entre aspas, né? Seguindo a direção da diagonal secundária aqui. Vou apagar aqui para terminar a calcular o determinante, né? Então vai ficar 0 vezes menos 1/3 vezes 1/10, 0. Agora 1/3 vezes 1/3 vezes menos 1/5. Então vai dar menos alguma coisa, só que como é na direção da diagonal secundária, tem que trocar o sinal. Então vai ficar número positivo. Numerador vai dar 1, né? Que é 1 vezes 1 vezes 1. Agora denominador dá 3 vezes 3, 9 vezes 5, 45. E a última diagonal vai ser 1/6 vezes 0 vezes 0, que é 0. Essa conta aqui eu não preciso nem resolver, tá? Porque o que importa pra gente é que esse número não vai ser 0. Então esse determinante dessa matriz é diferente de 0. Então, como nós já vimos, quando o determinante é diferente de 0, a sequência dos vetores que nós utilizamos vai ser um conjunto LI. E, consequentemente, base, tá? Porque, por definição, 3 vetores LI formam uma base. Ok? Bom, então fizemos a primeira parte do exercício aqui, ó, que pedia para provar que F é base. Agora a gente vai verificar isso aqui, ó, se esses, no item A, se esses dois vetores são LI ou LD, tá? Então lá, item A. Bom, só relembrando aqui que os vetores são x de coordenadas 2, 2, 0 em relação à base F, e o y tem coordenadas menos 4, 0, menos 2 em relação à base E. Bom, o que a gente sabe fazer para provar se os vetores são L e LD? Você vai olhar se um vetor é múltiplo do outro, né? Ou usar aquela regrinha do determinante. Só que acontece, a gente não pode já usar direto essa regra, porque se você olhar o vetor x, 2, 2, 0 são as coordenadas de x em relação à base f, e menos 4, 0, menos 2 são as coordenadas do vetor y em relação à base e. Tá?
Então não basta jogar lá naquele determinante e mostrar, por exemplo, se deu diferente de zero. Então já pode afirmar que esses vetores são LI e direto assim, porque para utilizar o teorema do determinante, nós temos que escrever os dois vetores em relação à mesma base, tá? Então, ó, aqui ou a gente pega o x, escreve ele em relação à base E, tá? Ou a gente pega o y, escreve ele, obtém as suas coordenadas em relação à base F, tá? Tanto faz. Então, ó, eu vou fazer o y em relação à base E, base F, tá? Só para... Aí no item B, eu faço o vetor x em relação à base F, tá? Então, vamos obter as coordenadas de y em relação à base F, tá? Porque fazendo isso, eu vou ter o y e o x escritos em função da base f, tá? Em relação à base f, e consequentemente a gente consegue calcular, determinar de maneira fácil, né? Se os vetores são LI ou LD, ok? Vamos lá então. Como é que a gente faz isso? Ó, nós temos que as coordenadas de y em relação à base E são essas aqui. Isso é equivalente a dizer que o vetor y ele se escreve como menos 4 vezes E1. E1 não, né? O primeiro vetor da base E é U. Menos 4U mais 0V mais menos 2W. Ó, porque U, V e W são os vetores da base E, tá? Ó, a base E é a sequência UVW. Aí, vamos fazer conta aqui. Dar uma simplificada. Isso é equivalente a dizer que o Y é menos 4U menos 2W. Só que o U, então, ó, eu quero escrever eles em função da base F, em relação à base F. Ou seja, a base F é a ABC, é a sequência ABC. Então eu tenho que escrever os vetores, o vetor Y em função de ABC. Eu tenho em função de U e W lá, né? Então, aqui no exercício ele me deu U em função de AB e o W em função de ABC. Então a gente vai lá e troca o U por 2A mais 2B e o W por A mais B menos 5C. Daí a gente faz a conta, isola o que tinha que isolar e determina. Tá? Então o Y vai ficar menos 4 vezes 2A mais 2B. Tá? Esse aqui é o U. Menos 2 que multiplica o C, o W, né? Que é o vetor A mais B menos 5C. Tá? A mais B menos 5C é o W, tá? Deu lá no início do exercício. Isso aqui então é equivalente a dizer que o vetor y ele é menos 4 vezes 2, menos 8a, menos 4 vezes 2b, menos 8b, menos 2 vezes a, menos 2a, menos 2 vezes b é menos 2b, menos 2 vezes menos 5c é mais 10c. Então, somando aqui, ó, menos 8a, menos 2a, menos 10a, menos 8b, menos 2b, menos 10b, menos 10, mais 10c. Ou ainda, o que a gente acabou de fazer, mostramos que as coordenadas de y em relação à base ABC, né, é menos 10, 10, menos 10, menos 10, 10, tá?
Então as coordenadas de y em relação à base f são essas. Bom, vamos relembrar então lá na aula de base, deixa eu ver. Como é que a gente mostra que dois vetores são LI? A gente vai... Então, ó, se eu tenho dois vetores em relação escritos em relação a uma mesma base, tá? Eles serão LD se somente C. Esses três determinantes são iguais a zero, tá? Então, ó, só uma observação aqui, ó, quando ele escreve, por exemplo, isso aqui, ó, é notação de determinante, tá? Eu estou usando assim, tá? A mesma coisa. Então tem que mostrar que esses três determinantes aqui são iguais a zero para mostrar que ele é LD, tá? Esses dois vetores são LD. Agora, se eu conseguir mostrar que pelo menos um então é diferente de zero, eu mostrei que eles são LI, tá? Aqui, né? Bom, vou mostrar que XY é LI, tá? Ó, só de olhar, porque dá pra ver que eles são LI. Se lembrarem, vetores são LD se um é múltiplo do outro, né? Ó, pego então, é o X, tá na base F, e o Y também aqui, ó. Por qual número que eu multiplico o Y que vai dar o X? Note que a última coordenada do Y é 10, e aqui é 0. Então, qual é o número que multiplicado por 10 dá 0? Tem que ser o 0. Só que se eu multiplicar por 0, a segunda coordenada vai dar 0. E não vai dar menos 2, não vai dar 2, vai dar 0. Então não vai existir nenhum número que multiplicado pelo y vai dar o x. Tá? Então vamos mostrar xy é li. Com efeito. Então, ó, vamos calcular o determinante da primeira e segunda coordenada dos dois vetores. O x é 2, 2. E o y é menos 10, menos 10. Se você fizer esse determinante, então vai dar 2 vezes menos 10, menos 20. E aqui, ó, 2 vezes menos 10, menos 20 também. Então é menos, menos 20. Porque na volta troca o sinal, né? Então isso aqui é zero, né? Menos 20 mais 20. Isso aqui não serve para mostrar nem LD nem LI, tá? Então, se um determinante deu zero, você tem que partir para o próximo. Então, vamos pegar agora a primeira e a terceira. Então, no x é 2, 0. E no y é menos 10, 10. Então, aqui, ó, o determinante vai dar 2 vezes 10, 20. Menos 0 vezes menos 10, 0. Deu 20, que é um número diferente de zero. Então, ó, como eu já obtive que esse determinante não deu zero, já podemos concluir que os vetores x e y são LI, tá? Espera aí. Então, desse modo, logo, xy é LI, tá? Agora, se esse determinante tivesse dado zero, eu ainda não poderia concluir que os vetores são LD. Eu ia ter que calcular o determinante da segunda e terceira coordenadas aqui, ó. 2, 0, menos 10, 10. Tá? Aí só se os três determinantes dão zero, os vetores são LD. Aí agora, se um dos determinantes der diferente de zero, os vetores são LI. Tá? Então acabou, esses dois caras são LI. Tá? Vamos fazer o item B agora. O item B é análogo, tá? Só que aqui no item B
O item B vai dar LD, tá? Então vamos lá. Relembrando, vou escrever aqui quais são os vetores, para não precisar ficar subindo lá em cima, tá? Então, o x tem coordenadas 1, 0, 2 na base F, e o y tem coordenadas 11 quinzeavos, 2 terços, menos 4 quintos na base, em relação à base E. De novo, não é só jogar no determinante, porque o x está dado em relação à base F e o y está dado em relação à base E. Então, ou a gente pega o y e acha as suas coordenadas em relação à base E, F, ou a gente pega o x e encontra as suas coordenadas em relação à base E para depois jogar no determinante, tá? Então vamos fazer isso. Note que o vetor x ele tem coordenadas 1, 0, 2 em relação à base F. Olha, lembrando, a base F é aquela sequência ABC. Então o x é 1A mais 0B mais 2C. Ou seja, o x é A mais 2C. Bom, o A está aqui, ó. E o C está aqui, tá? Então eu vou colocar esses caras aqui. Substituir aqui o A e o C por esses valores, tá? Só ver um negócio aqui em cima. Em vez de jogar... Eu poderia ter jogado direto as coordenadas, tá? Escrito as coordenadas de U em relação a ABC, né? Como sendo 2, 2, 0 e fazer conta só em coordenadas, tá? Mas aqui eu joguei e fiz a conta, tá? Aqui eu vou usar as coordenadas, só fazer de uma forma diferente. Só para vocês verem que dá para fazer de várias formas, tá? Então, ó, o A em relação à base E tem coordenadas 1 sexto, 1 terço, 0. Bom, o A é 1 sexto, 1 terço, 0. E o C tem coordenadas 1 décimo, 0, menos 1 quinto, né? Só conferir lá. 1 décimo, 0, menos 1 quinto. De modo análogo, então x é 1 sexto, 1 terço, 0. Agora, ó, o 2 está multiplicando o vetor, esse vetor aqui. Então a gente já viu que isso é 2, ele vai entrar multiplicando todas as coordenadas. Então vai ficar 2 décimos, 0, menos 2 quintos. Então como é que soma agora dois vetores? Dados em função de suas coordenadas. É somar coordenada a coordenada. Então é 1 sexto mais 2 décimos, 1 terço mais 0, 0 menos 2 quintos. Esse 1 sexto mais 2 décimos vai dar 5 trintaavos, tá? 1 terço mais 0 dá 1 terço. Perdão, é 11 trintaavos ali. E aqui é menos 2 quintos. Bom, essa conta aqui, como é que eu faço? Vai dar isso aqui, tá? O resultado aqui. Como é que você faz essa conta? Vou fazer aqui no cantinho, aqui, ó. Ó, 1 sexto mais 2 décimos. Primeiro você tira o mínimo múltiplo comum entre 6 e 10. Divide por 2. 6 por 2, 3. 10 por 2, 5. Por 2 não dá mais, né? Mas dá por 3. 3 por 3, 1. 5 por 5, 3 não dá. Então agora dá por 5. Então 1, 1. Então o mínimo é 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então esse é o
mínimo múltiplo comum aqui entre 6 e 10, tá? Então, como é que a gente soma? 30 dividido por 6, 5. Vezes 1, 5. 30 dividido por 10, 3. Vezes 2, 6. Então, somando aqui, 11/30. Então, chegamos, né? Então, a gente vai comparar, então, esse vetor x aqui, ó. Que eu acabei de escrever ele em relação à base E. E esse vetor y aqui, ó, que eu escrevi também em relação à base E. Se você comparar os dois, você vai ver que se você multiplicar o x por 2, pelo número 2, você vai chegar no y. Tá? Uma forma, então, é usar o determinante, tá? Igual eu fiz aqui, ó. Então, nesse caso, a gente fizer, vai dar os 3 determinantes iguais a 0, ou encontrar o número que é multiplicado por x da y, ou vice-versa, tá? Então, vamos fazer, como eu fiz pelo determinante no outro no item A, esse aqui eu vou fazer pelo múltiplo, tá? Então, seja alfa um número real tal que o y é alfa vezes x, tá? Então, lá, temos. Se eu mostrar que esse alfa existe, eu provei que o x e o y são LI, né? Porque eu mostrei que um é múltiplo do outro. Então, dizer que y é da forma alfa vezes x, no nosso caso é equivalente a dizer então que o vetor 11/15, 2/3, menos 4/5, isso aqui em relação à base E, né? É igual a alfa vezes o x, que é o vetor de coordenadas 11/30, 1/3 menos 2/5. Note que o alfa aqui está multiplicando esse vetor, então ele entra multiplicando as 3 coordenadas. Então, ó, temos dois vetores são iguais, então quer dizer que as coordenadas e ambos estão escritos em relação à mesma base aqui, ó. Então a gente pode igualar as coordenadas, tá? Bom, vou colocar a variável para o lado esquerdo. Então 11 alfa dividido por 30 é igual a 11/15. Também alfa dividido por 3 é igual a 2/3. E a última lá, ó, menos 2 alfa dividido por 5 é igual a menos 4/5. Então, se eu provar que existe um único número alfa que satisfaz essas três equações, eu provo então que esse alfa existe e, portanto, os vetores y e x são LD. Isso que a gente vai mostrar. Então, na primeira equação, 11 alfa dividido por 30 igual a 11/15. Então, ó, se dividir os dois lados por 11, vai sobrar alfa dividido por 30 igual a 1 dividido por 15. Ou seja, o alfa é igual a 30 dividido por 15. E assim, o alfa que satisfaz a primeira equação é 2. Tá? Agora a segunda. Alfa dividido por 3 é igual a 2/3. Então, multiplicado por 3, nós obtemos então que alfa é igual a 3. Alfa é igual a 2. Terceira equação aqui, ó, menos 2 alfa dividido por 5 igual a menos 4/5. Ó, multiplicando 2 por 5, nós obtemos que menos 2 alfa é igual a menos 4. Então, alfa tem que ser 2, né? Que é o número que multiplicado por menos 2 dá menos 4. Portanto, alfa igual a 2 é a solução dessas três equações. Particular, que equivalentemente é a solução dessa igualdade aqui, ó, y
igual a alfa x. Então a gente acabou de mostrar que os vetores y e x, um é múltiplo do outro. Se lembrar lá atrás, isso é a mesma coisa dizer que eles são LD, que é a mesma coisa dizer que eles são paralelos, tá? Então acabamos de mostrar, então, portanto, o par XY é LD. Ok, pessoal? Então, aula 16 vai ficando por aqui, tá? E na próxima aula a gente continua estudando essa parte de mudança de base, ok? Até lá então.